projeto Pensar e Fazer Arte do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, e da Faculdade de Comunicação, Filosofia, Letras e Artes da Pontifícia Universidade Católica, tenho o prazer de receber novamente em nossos estúdios a professora doutora Maria Antonieta Alba Celani para uma nova entrevista. Antonieta, é um grande prazer recebê-la aqui nos estúdios da TV PUC para o segundo programa seu junto ao projeto Pensar e Fazer Arte. Bom, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade e estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. É uma honra para nós recebê-la. E eu gostaria de retomar a pergunta que foi feita no final do primeiro programa, que é a seguinte: como você vê a formação atual do professor de inglês ou do professor de línguas estrangeiras em geral? Considerando o número de horas existentes na grade da escola pública para o ensino de línguas estrangeiras ou de língua estrangeira, no nosso caso, inglês, o que você pensa sobre os resultados obtidos? Bom, eu acho que aí há, na verdade, dois aspectos que precisam ser levados em conta, né? Um diz respeito à formação atual do professor de inglês, que é bastante falha, ela deixa muito a desejar, na minha opinião. Na maioria dos casos, esses cursos de formação, que são os cursos de letras nas universidades, eles não são adequados por um grande número de razões, na verdade. Falta informação da parte de quem organiza os cursos, informação sobre a área, sobre o que acontece nesse setor tão importante que é o setor de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras. Em muitos casos, os objetivos para os cursos de formação são meramente comerciais, são negócios e, portanto, devem dar dinheiro. Outro aspecto que eu, há muito tempo, sempre considero um aspecto que, infelizmente, ao invés de progredir, foi para trás, é a questão da licenciatura dupla. A licenciatura dupla não forma nem professor de português, nem o professor Concordo plenamente. de língua estrangeira, seja ela inglês, francês, alemão, o que for. A PUC teve uma longa, há muito tempo, assim que foi possível oferecer cursos de licenciatura única, a Faculdade Sede Sapiense, isso foi no ano de 65, a Faculdade Sede Sapiense imediatamente optou por cursos de licenciatura única. Mas depois disso, foi pouco a pouco, foram entrando com considerações mais de ordem, que, por que não chamar? De ordem comercial mesmo, né? Os alunos têm a falsa ideia, a falsa ilusão de que eles, tendo duas licenciaturas, vão ter empregos melhores, quando, na verdade, se eles se contentarem e não estar preparados para um emprego melhor, tudo bem. Tudo bem, pode ser uma escolha pessoal, não é? Você saber que você não vai estar bem preparado e, assim mesmo, optar por aquela escolha. Tudo bem. É uma escolha pessoal, não é? Faltam objetivos claramente definidos para a formação do professor. E há muita ignorância em relação a esse aspecto. Agora, em relação à questão da escola pública, eu acho que há várias razões aí também, há vários elementos. Um deles é o pouco prestígio que a língua estrangeira goza na escola pública. A língua estrangeira não é vista como um outro elemento do currículo, em geral. Isso ainda é a herança que nós temos desde a Lei de Diretrizes e Bases de 61 e depois de 71, que reforçou, em que a língua estrangeira passou a ser atividade. Ainda hoje, em 2011, há professores de inglês que acham que a disciplina que eles ensinam é uma atividade. Ainda hoje. Eu encontrei vários com esta ideia. É inacreditável, mas é o que acontece. Os professores são despreparados pelas razões que eu já disse anteriormente. É um currículo que não prepara ninguém
para exercer o trabalho que deve ser feito, né? Faltam também programas de educação continuada. Muitos. Faltam programas de educação continuada. Esses programas, quando são oferecidos, eles são oferecidos assim, na forma de uma palestra, em geral, promovida por alguma editora para vender algum livros, material, para vender livros, não é? Então, esse é um grande problema. Há ainda outras razões que tornam o rendimento da aprendizagem de língua estrangeira na escola muito, muito fraco. Existe uma falsa representação que língua estrangeira não se aprende na escola, portanto, inglês não se aprende na escola. Para aprender inglês, precisa ir para uma escola, para o Instituto de Idiomas. Existe essa falsa representação, que no fundo tem um cunho bastante ideológico também, não é? Uma outra falsa representação é que os alunos não têm interesse em aprender inglês. Isso não é verdade. Nós temos uma dissertação feita, já terminada, feita no programa de Lael, que mostra que os alunos têm interesse, sim, em aprender inglês. Quando eles vêm para o 6º ano, eles querem aprender inglês, só que esse interesse vai diminuindo pouco a pouco até eles chegarem no 9º ano. Sim. Por que seria isto? Será que nenhum professor se pergunta por que será que isto acontece, né? Isso daí também se aplica a outras matérias, porque, por exemplo, no Foco Vestibular, que é um curso que a Mitra oferece aos alunos terceiro-anistas que vão prestar vestibular e que não têm possibilidades nenhuma de pagar um cursinho, então nós oferecemos o Foco Vestibular e, logicamente, a reunião das ex-práticas de ensino. E o que se nota é que os alunos de outras matérias também são muito fracos, embora apresentem coisas fabulosas dentro do curso, porque, logicamente, são levados por uma outra linha de ensino, entende? Não é só em inglês, quer dizer, em outras matérias também, o ensino é muito... O ensino e a aprendizagem, porque nós temos que lidar muito mais prestar muito mais atenção na aprendizagem do que no ensino, é muito defasada, é muito ruim. Se eu posso continuar um pouquinho esse mesmo raciocínio, a questão da pouca aprendizagem, a gente volta sempre para o mesmo assunto, né? A gente volta sempre para o mesmo ponto, que é o ponto da falta de preparo do professor. E no caso de língua estrangeira, a questão é mais complexa, eu diria, porque existe... Você tem, no ensino de uma língua estrangeira, você tem que ensinar o conteúdo, que seria o sistema linguístico, Sim. E, ao mesmo tempo, você tem que ensinar o uso daquele conteúdo. Claro. E os professores não sabem, não têm o uso daquele conteúdo, porque rarissimamente eles dominam o inglês. Sim. Mas para isso precisa ter curso Mesmo de universidade leitura, que proporcione isso. Exatamente. Como você pode autorizar cursos de universidade que não proporcionam isso? Exatamente. E tem nota 10, e tem notas AS, entende? Quer dizer, eu não acredito também nisso. Quer dizer, ou se toma uma atitude enérgica a fim de que esses problemas sejam definitivamente corrigidos, porque a educação em 53º lugar não é possível estar mais. Exatamente. Não é? Quer dizer, precisa tomar tenência, vamos dizer assim, tomar muito cuidado, inclusive com a falta de professores, por exemplo, com a falta de alunos vindo para as faculdades de filosofia, todas de língua estrangeira, como as outras também. Uma Sim. carência enorme de alunos, porque ninguém tem o desejo Não há interesse em ser professor. No magistério. Não há interesse no magistério. Agora, será que como ninguém uma acorda carreira, para isso? Como um projeto de vida. Não há interesse no magistério. Mas todos nós saímos de um professor. Exatamente. Não é? É. Nós temos que ter o reconhecimento àqueles que nos fizeram. Aqueles que nos fizeram como pessoas, que nos ensinaram. Aqueles que estão no nosso repertório, como, por exemplo, ao dar aula, eles cantam no nosso ouvido que nós temos que falar. Não somos nós realmente que estamos falando. São várias vozes que falam por nós. Exatamente. E aí, será que ninguém
do governo nota que isto é necessário? Será que é preciso falar mais claro que é necessário trabalhar não em gabinete, como falava Paulo Freire, mas trabalhar mesmo a fim de melhorar aos poucos o que está quase que irrecuperável? É verdade. Não é? E falando numa maneira que nós teríamos para uma futura, eventual recuperação, o que você acha sobre o conhecimento local versus teorias importadas e aplicadas? Olha, eu acho que o conhecimento local é um conceito que está sendo bastante discutido hoje em dia por professores, coincidentemente, os três singaleses, que pensam que a questão não está em métodos, que já foi a questão crucial no ensino de línguas estrangeiras, principalmente, né? Sim. Que a questão não é tanto a questão de métodos, mas é uma questão de se conhecer. O professor tem que aquele cabedal de conhecimento que vem do desenvolvimento da ciência em termos de conhecimento geral, Sim, claro. que deve ser partilhado por todos, mas não deixando de levar em conta a questão do conhecimento local. O que seria isto? É o Canagaraja, principalmente, que fala desse conceito de conhecimento local. Ele quer dizer o quê? Que o professor tem que estar preparado para confrontar, de alguma maneira, aquilo que vem como conhecimento global, que vem dos grandes centros de pesquisa. Sim. O saber que vem dos centros mais importantes de desenvolvimento de ciência, né? Mas filtrar aquilo à luz do seu contexto específico de sala de aula. Isto poderá significar numa escola ele fazer de determinada maneira e noutra escola fazer de uma maneira diferente, dependendo do contexto. A transposição didática seria enorme. Poderia até chegar à questão de agir de maneiras diferentes em salas diferentes. Quer dizer, adaptar-se, filtrar o que é conhecimento que deve ser partilhado por todos, à luz do seu contexto específico. Isso nos lembra Paulo Freire. Né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Esses pesquisadores têm bastante até, não diria alguma, mas eles têm bastante de Paulo Freire, né? Que ele falava, pensamento do Paulo Freire. Quando eu vou para o interior, lá do Nordeste, etc., e vejo o que essas crianças vão saber desse pacote, quer dizer, começa com o conhecimento local. Exatamente. É só ter olhos para olhar, para ver como é que você pode transformar aquilo em material didático, começar dali. Quer dizer, é o mundo deles, é o repertório que eles têm. Então, isso, esse foco na adaptação necessária para contextos locais deveria ser uma parte muito importante da formação do professor de língua estrangeira, principalmente. Né? Saber como... Agora, veja, para você transpor didaticamente todas as teorias para determinados contextos onde o repertório encontrado é muito... Precisa de uma transposição didática, precisa de um professor muitíssimo bem preparado que saiba fazer essa transposição muito bem. Claro, quer dizer, a formação do professor é essencial sempre. E tem que ser contínua. E por que não é, Antonieta? Bom, não é contínua por várias razões, né? De um certo modo, é difícil você olhar para essas questões sem examinar situações particulares, né? Por exemplo, vamos partir dos parâmetros curriculares nacionais. Foram feitos
gastou-se muito dinheiro para fazer aqueles parâmetros. O que aconteceu depois? Foram publicados livrinhos bonitinhos, Sim. bem apresentados, muitas fotos. Depois foi posto online, está lá para online, para quem quiser pegar. Agora, o que aconteceu com os professores em relação aos parâmetros? Nada. Nada, absolutamente nada. Os professores, não houve um momento em que pararam todos para estudar os parâmetros. Não houve esse momento. O que aconteceu agora aqui no estado de São Paulo, com a famosa proposta curricular e os famosos cadernos? Sim, as novas LEMs. Os cadernos. Letras estrangeira moderna. De língua estrangeira. Sim. Aliás, foram feitos cadernos para todas as disciplinas, né? Mas para a língua estrangeira especificamente, que é o que eu conheço melhor. O que aconteceu? Publicaram os cadernos. Primeiro, só publicaram as normas para os professores, a proposta, chamada proposta curricular para os professores. Depois disso, os alunos não tinham caderno. Não tinham caderno, Os alunos exatamente. não tinham caderno. Depois disso, os alunos passaram a ter caderno no ano seguinte. Sempre possível. O professor passou a ter o caderno dele, professor, que acompanhava o caderno do aluno. Mas o que aconteceu? Aquilo foi posto na mão do professor, pura e simplesmente. Não houve nenhuma preparação, não houve seminários, não houve workshops, não houve nada, absolutamente nada. O professor não sabe o que fazer com aquilo. Grande parte das vezes ele nem entende a linguagem em que está escrito. Não entende a linguagem. Ele não entende a linguagem que está escrito. Porque são empregados, são usados conceitos que o professor não conhece, o professor não tem. E até mesmo conceitos básicos numa receita de feijoada, que deve estar num dos cadernos, em que fala sausage, que seria linguiça que a gente põe na... Não, ele traduziu por salsicha, o aluno falou, mas salsicha não vai na feijoada. E a professora ficou assim, sem saber. Lógico que aí ela deve ter feito a associação dizendo, bom, salsicha vai em cachorro-quente, não vai em feijoada, então sausage é linguiça. Meu Deus, quer dizer, e é evidente, uma gravura muito bonita da feijoada, falando de uma comida nacional, famosa no Brasil inteiro. Quer dizer, não é para ter isso, né? Pois é. São essas coisas que... Qual é o procedimento geral? Preparam-se materiais, preparam-se orientações e acaba ali. Isso não é formação. Aí para. Isso não é formação Isso não continuada. é formação. Isso não é formação continuada. Formação continuada exige um grande trabalho com os professores, não para os professores, com os professores. Isso é que é fundamental. Isso é que é fundamental. Olha, eu tive uma experiência inacreditável com a Prefeitura de Osasco. A Prefeitura de Osasco, o ano passado, me chamou para participar de um evento que eles estavam... A Secretaria de Educação lá da Prefeitura de Osasco, que eles estavam organizando para professores de inglês. Tinham preparado um material, tinham preparado um documento, eles queriam que eu examinasse antes e depois fosse lá para fazer um workshop, discutir com os professores. Isso aconteceu, eles disseram, agora nós vamos, durante 6 meses do próximo ano, ouvir os professores em relação a este documento. Bom. Nunca vi isto na minha vida antes. Nunca vi isso antes na minha vida. Nós vamos durante 6 meses. E agora, a semana passada, eu recebi um e-mail me chamando, dizendo, olha, podemos mandar o documento já revisado depois da contribuição dos professores? Excelente. É assim que se trabalha. É assim que se trabalha. É assim que se trabalha. E o diálogo é de
É de importância fundamental. Exatamente. Né? Onde se troca experiência, se troca o saber-saber. O saber-saber, o que eu quero dizer com ele é o saber teórico, o saber proveniente da linguística aplicada, com todas as suas partes, fonética, fonologia, blá, 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 língua, os componentes comunicativos, os componentes formativos. Quer dizer, o diálogo é essencial, mas face a face, a troca de experiência junto com o professor. Né? Como professor, como mais experiente, sendo uma espécie de contador de história. Né? Como a experiência que você está relatando. Maravilhosa. Se todas fossem assim, seria uma maravilha. Seria uma maravilha. Tá certo, em âmbito pequeno, não é a mesma coisa que um estado de São Paulo, com o número de professores que tem, mas é possível fazer a mesma coisa. Sim, é claro pequeno, mas o pequeno pode colaborar com o maior. Claro, e pode é possível fazer a mesma coisa. Que também está dentro do conhecimento local, não é? Faz claro, no local claro, e depois se expande. Claro, aquilo para até atingir todo mundo. Quer dizer, não é impossível. Eu acho que não é impossível. Eu acho que é falta de vontade política. É falta de vontade política, por um lado, é muita ignorância, por outro lado, também, eu acho. É muita ignorância. Existe uma ignorância grande. E o que fazer com a ignorância? Combinaram-se aí a ignorância e a falta de vontade política. Então, o resultado é esse desastre que nós temos, né? Eu estou focalizando o ensino de inglês. Ensino de inglês, sim. E a ideia que inglês não se aprende na escola. Inglês não se aprende na escola. Sim. E, para finalizar, Antonieta, que o nosso tempo está acabando, como última pergunta, o que está acontecendo de errado na educação em geral? Eu acho que é muito difícil não extrapolar para contextos que vão um pouco fora da educação do professor de língua estrangeira especificamente, né? Mas eu acho que a gente precisaria pensar em várias coisas, né? Inegavelmente, houve uma expansão enorme em relação à educação, não é? Nos tempos em que eu era criança, isso já faz várias décadas atrás, havia um número muito pequeno de crianças que frequentavam a escola. De repente, houve uma explosão verdadeira, não é? Então, talvez não tenha havido um acompanhamento na velocidade em relação à formação, por um lado. Agora, por outro lado, a maneira de fazer as coisas, eu acho que não é a maneira mais eficiente. Parece que há, assim, uma incapacidade de lidar com um problema complexo. É difícil. A maneira de equacionar esse problema que me parece que não é que não é adequada, não é a melhor, não é? E uma permissividade muito grande em relação a cursos que não deveriam existir. Exatamente. Estou falando agora de faculdades. Não estou falando de escolas. Estou falando de faculdades. Não deveriam existir. Faculdades que não deveriam existir, porque elas são meramente empresas comerciais. Exatamente. Não tem nada a ver com educação. Exatamente. Então, esse é um outro problema grande, né? Tá certo, é verdade, a gente precisa conceder que houve várias tentativas, não é? Sim. Continua a haver várias tentativas. Várias propostas, né? Mas falta o que, para mim, deveria estar na base, que é a preparação do professor em relação a essas novas propostas. Isso não existe. Isso não existe. E não existe também, quer dizer, é uma conjunção de coisas, né? Por um lado, os professores não são bem formados. No caso de professor de língua estrangeira, ele acha que ele não vai usar a língua estrangeira por várias razões. Em primeiro lugar, porque ele tem vergonha da língua estrangeira que ele mesmo tem, que ele possui. Em segundo lugar, porque ele acha o aluno não vai entender, então para que eu vou me esforçar e vou falar em inglês ou em francês, ou seja lá a língua que for, né? Então, isso tudo faz com que seja muito difícil. A carga
enorme de aulas que um professor tem que dar. Horrível. Tenho encontrado professores que têm 800 alunos. Como alguém pode ter 800 alunos? Porque ele dá aula de manhã, de tarde e de noite, em escolas diferentes, às vezes no município e no estado. Né? Então, ele tem 800 alunos. Ele tem 40 e não sei quantos diários de classe que ele tem que preencher. Sabe, é um absurdo isso, né? É uma coisa absurda a situação em que esses professores se encontram. Então, quer dizer, é um conjunto de vários fatores em que eu não gostaria de maneira nenhuma de encerrar essa nossa conversa assim, dizendo em que está tudo errado. Não. Porque há várias coisas boas que estão acontecendo, várias coisas boas. Há pessoas muito abnegadas, professores muito empenhados no seu trabalho. Eu conheço vários com quem eu estou bastante ligada, estou bastante próxima, trabalho com eles. Pessoas que não teriam a menor necessidade de, por exemplo, passar uma tarde inteira de sábado, uma vez por mês, para discutir problemas de ensino de inglês, fazem isto com prazer. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que olhar, não é? Quer dizer, é uma gotinha d'água, né? É uma coisinha de nada, né? Mas eu acho que não vamos desesperar, não é? Não vamos desesperar, vamos com calma que a gente chega exatamente, lá. Exatamente. Antonieta, gostaria mais uma vez de agradecê-la pela sua presença aqui nos nossos 2 programas e também gostaria de agradecer o telespectador pela sua audiência. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.